Olá a todos, como vocês estão? Então, nós vamos dar continuidade aí ao que nós vínhamos trabalhando. Vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Então, nós precisamos ter em mente qual o contexto em que isso vai se desenrolar. Essa independência, ela ocorre no ano de 1822 e como decorrência da vinda da própria família real para o Brasil, né? Parece que está muito distante, já que eles chegaram em 1808, a independência foi só em 1822, mas eu vou explicar para vocês aí os fatos e vocês vão perceber que eles estão intimamente ligados. Então, qual é esse contexto? Dom João havia chegado ao Brasil em 1808, tomou uma série de providências para garantir o luxo e o conforto de todos aqueles que vieram com ele. Em 1815, nós temos a derrota de Napoleão. Os portugueses acreditavam que Dom João fosse retornar, ele não retorna para Portugal. Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, então o Brasil deixava de ser colônia e ele permanece aqui. Em 1816, com a morte da rainha, Dona Maria I, os portugueses novamente se animaram, acreditando que Dom João fosse retornar a Portugal com a família, e de novo ele fica. E ele é coroado em 1818, rei de Portugal, com o título de Dom João VI, estando no Brasil. Em 1820, os portugueses cansaram de esperar pelo retorno do rei e resolveram se mobilizar, exigindo esse retorno. Então, é disso que nós vamos começar a falar, da chamada Revolução Liberal do Porto, que começa em 1820 e vai forçar o retorno de Dom João a Portugal, e acaba detonando uma série de fatores que gerariam a independência do Brasil. Então vamos ver aí um pouquinho dessa questão aí da Revolução do Porto. Retorno de Dom João VI. Enquanto o Brasil se vangloriava por ter deixado de ser colônia e o Rio de Janeiro se transformava na sede do reino, em Portugal a situação não era das melhores. Revoltados, os portugueses exigiram, em 1820, a volta de Dom João, com a eclosão ao norte de Portugal da Revolução do Porto. Em virtude disso, Dom João resolveu que a melhor solução para estes problemas era sua volta para Portugal, a qual deu-se em 26 de abril de 1821. Porém, aqui ficou seu filho, Dom Pedro, no papel de governante do Brasil, satisfazendo dessa forma não só aos portugueses, mas também aos brasileiros. Nós precisamos lembrar aí o seguinte: quando a família real portuguesa foge, naquele momento em que as tropas de Napoleão já chegavam à capital, Lisboa, quem fica em Portugal, o povo, vai ter que contar com a ajuda dos soldados ingleses para enfrentarem as tropas de Napoleão. E essa situação permanece da mesma forma enquanto Dom João estiver no Brasil. Então, Napoleão foi derrotado, Dona Maria I morreu, Dom João é coroado, mas lá em Portugal, o povo continua a receber ordens da Inglaterra, que é quem está tomando conta do país, já que o rei está aqui. Então, em 1820, a situação em Portugal era bastante crítica. Eles tiveram uma gravíssima crise agrícola, então faltavam bens, eles estavam mergulhados aí numa inflação crescente. Então era uma crise econômica instaurada, o rei fora do país, a Inglaterra mandando no próprio país, até que em 1820, cansados dessa situação, os portugueses se revoltam. E aí vão fazer uma série de exigências. Então, quais são as exigências da Revolução do Porto? Primeira coisa, eles resolvem escrever uma constituição para Portugal. Então, eles já avisam a Dom João: nós queremos o seu retorno, mas chegando aqui, Vossa Alteza terá que obedecer à Constituição. Então, eles transformariam Portugal numa monarquia constitucional. Dom João VI não governaria mais do jeito que quisesse, teria que seguir as leis que estavam escritas lá na Constituição.
Segunda coisa, o retorno dele deveria ser imediato, nada de negociar mais prazo. E eles pretendiam ainda recolonizar o Brasil. Então, que o Brasil deixasse de ser Reino Unido e que voltasse a ser colônia de Portugal. Em relação a essas exigências, nós vamos ver que nem tudo eles vão conseguir, tá? Dom João resolve retornar a Portugal, ele faz isso em abril de 1821, só que nem todo mundo que veio com Dom João vai embora com Dom João. Daqueles 15 mil nobres que vieram, 4 mil retornaram. E da família real toda, quem retorna é Dom João, a esposa, os filhos, com exceção do filho mais velho. Dom Pedro, filho mais velho de Dom João, fica como príncipe regente do Brasil, já que agora, como Reino Unido, o Brasil precisava ter aqui um regente, alguém que respondesse em nome do rei. Esse rei que retorna a Portugal, tentando negociar lá com os portugueses para conseguir manter, garantir a sua coroa, tá? Como que nós vamos chegar aí, então, à independência do Brasil? Em 1821, Dom João chega lá em Portugal e as cortes portuguesas começam a exigir a recolonização e a exigir uma série de coisas. E o contexto aqui no Brasil, o clima já não estava bom para o governo de Portugal muito antes de Dom João ir embora. Em 1817, como uma reação aos aumentos de impostos e uma série de coisas que a corte começa a cobrar, né? O rei começa a cobrar mais impostos para poder garantir o luxo deles aqui, explodiu em Pernambuco a chamada Revolução Pernambucana. Essa revolução foi duramente reprimida, mas já demonstrava que alguns brasileiros não estavam satisfeitos com o governo português. Em 1821, quando se começa a se falar em recolonização do Brasil, é lógico que esses brasileiros também não querem essa situação, não querem que o Brasil volte a ser colônia. Então, o que eles fazem? A elite aqui do Brasil começa a se aproximar de Dom Pedro, isto é, a puxar o saco dele mesmo, literalmente, tentando fazer que ele enxergasse que se ele aceitasse as determinações de Portugal, que se ele fosse embora e o Brasil voltasse a ser colônia, lá em Portugal ele ia ter que esperar até um dia o pai dele morrer para ele se tornar rei, e lá ele receberia o título de Dom Pedro V. Seria esse o título dele como rei de Portugal se ele voltasse. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se ao contrário dele permitir a recolonização, ele fizesse a independência, ele poderia se tornar rei ou imperador, e aqui ele seria Dom Pedro I. Então, o que ele preferia? Então, era com esses argumentos que essa elite de agricultores brasileiros, né, a elite agrária, vai puxar o saco de Dom Pedro. E ele começa a ser seduzido por essa ideia. Peraí, de repente eu ficando por aqui é mais interessante, né? Eu posso me tornar legalmente o rei ou o imperador dessa terra. Então, quais são os fatos que acontecem aí? Então, nós tivemos o retorno de 1821 de Dom João a Portugal. Dom Pedro ficou. As cortes portuguesas exigem a recolonização do Brasil, para isso elas exigem que Dom Pedro também retorne a Portugal. Dom Pedro recebe um abaixo-assinado com milhares de assinaturas pedindo que ele não acatasse a essa exigência das cortes. E aí, em janeiro de 1822, ele responde a esse abaixo-assinado com a célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, é o chamado dia do fico, onde ele decide que não vai obedecer às determinações de seu retorno a Portugal. Ele fica no Brasil, tá? Em seguida, ele assina um chamado decreto do cumpra-se.
O que era esse decreto do Cumpra-se? As ordens vinham de Portugal para o Brasil e elas deveriam ser automaticamente obedecidas, já que elas teriam vindo lá do rei, que estava em Portugal, Dom João. Só que Dom Pedro decide que não, que as ordens chegam e devem passar por ele. Se ele achar que a ordem deveria ser cumprida, ele escreveria embaixo: cumpra-se, e assinava, e a ordem era válida. Se ele achasse que a ordem não deveria ser cumprida, simplesmente ela era ignorada. Então, na prática, o decreto do cumpra-se já dava a Dom Pedro poderes para decidir o que seria ou não feito aqui no Brasil, tá? Os portugueses, extremamente insatisfeitos, resolvem enviar um ultimato para Dom Pedro. Deram a ele o prazo de 24 horas para ele embarcar de retorno para Portugal. Nesse momento, ele já estava casado aqui no Brasil, né? E quem recebe esse ultimato é a esposa dele, e é ela quem vai articular, isto é, ele estava em viagem, tinha ido para Santos, estava retornando em direção ao Rio de Janeiro, tinha parado aqui em São Paulo, dizem que às margens do Riacho do Ipiranga, quando ele recebe duas mensagens. Uma são as determinações de Portugal, que dizem que ele tinha 24 horas para deixar o Brasil e obedecer ao que as cortes determinavam. E a segunda era uma carta da própria esposa dele, que dizia, Dona Leopoldina, o nome dela, e ela dizia que ele deveria tomar uma decisão, que se ele realmente resolvesse ficar no Brasil, que não havia mais outra coisa a se fazer a não ser proclamar a independência. E aí, dizem que ele teria levantado a espada e dito: bom, agora é isso, é independência ou morte. Muitos historiadores questionam essa versão de que ele teria levantado a espada, teria gritado independência ou morte. Muitos defendem que ele teria dito: ó, é isso aí, agora é independência ou morte, porque eu não vou voltar. Então está decretada a independência do Brasil. Este fato entra para a história como no dia 7 de setembro de 1822. E há um erro aí que muita gente acredita que depois disso, então automaticamente o Brasil já estava independente, todo mundo aceitou. Não foi bem assim. Ela não foi feita de maneira inteiramente pacífica. Aqui dentro do Brasil, algumas províncias onde existiam muitos portugueses não vão aceitar de cara essa independência. Então, Dom Pedro teve que contratar soldados mercenários para pacificar algumas regiões, pacificar através de lutas mesmo, de batalhas militares mesmo nas ruas e controlando as revoltas. Isso ocorreu na Bahia, no Maranhão, na província cisplatina. A província cisplatina hoje é o Uruguai, nosso país vizinho. Nesse momento, o Uruguai era uma província, isso é um estado brasileiro, tá? Quando finalmente ele consegue pacificar essas províncias, então ele é definitivamente aclamado Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, e é coroado no dia 1º de dezembro de 1822. Quais são as consequências, isto é, o que muda para o Brasil com a independência? Então, o Brasil se tornou uma independência, um país independente, nasce uma nação, um país, agora não mais Reino Unido, não mais colônia. Com isso, surge a nacionalidade. Então, as pessoas podiam se dizer: eu sou brasileiro, porque nasci num país que se chama Brasil. Estabeleceu-se a continuidade da monarquia, diferente de muitos outros países. Praticamente todas as antigas colônias, então os Estados Unidos, que tinha sido colônia da Inglaterra, a chamada América Espanhola, de onde surgiram vários países como Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia e etc., todos eles consolidaram a sua independência mais ou menos na mesma época. Só que só o Brasil, o Haiti e o México
é que se tornaram independentes e mantiveram a monarquia. Em nosso caso, ainda era mais especial. Nós ficamos independentes, mantivemos a monarquia e o nosso imperador, ele não era nem brasileiro, ele era português. Então, nós éramos um país independente, governado por um imperador português, tá? Porque Dom Pedro havia nascido em Portugal, ele não era brasileiro. Por outro lado, para garantir o reconhecimento da nossa independência, nós tivemos que pagar aí 2 milhões de libras para Portugal, a título de indenização e a título de que eles nos reconhecessem como independentes. Esse dinheiro, é lógico, o Brasil não tinha. A Inglaterra é quem vai negociar isso com Portugal. E aí nós ficamos devendo esse dinheiro para a Inglaterra. Então, uma das consequências é essa, a nossa dependência econômica em relação à Inglaterra. Isso acabou se confirmando. A Inglaterra continuou a ter vantagens na venda dos seus produtos e agora nós devíamos muito dinheiro para ela. Do mais, não mudou quase nada. Quem era rico continuou a ser rico. Quem era pobre continuou a ser pobre. E quem era escravo continuou a ser escravo. A independência não trouxe a abolição da escravidão. A independência não trouxe a melhoria de vida para a maioria da população brasileira. O nosso imperador era português, vai olhar apenas os seus próprios interesses, vai beneficiar aí a uma elite, que é a minoria da população, e a grande maioria permaneceria na mesma condição. Então, a partir daí começa o chamado primeiro reinado do Brasil, que a gente vai ver depois o que acontece aqui com esse período de governo de Dom Pedro I. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida em relação à independência, perguntem. Podem enviar as perguntas que eu respondo para vocês, tá bom? Beijinho e fiquem com Deus.